Namaskar, bem-vindos de volta aí ao nosso encontro semanal de meditação. Agradeço a companhia de todos que estão assistindo agora ao vivo, assim como quem vai assistir depois aí pelo YouTube. Hoje o tema é Alimento e Consciência. É um tema gigante também, gigante, talvez tendendo ao infinito, mas é um tema muito legal, está presente no nosso dia a dia. 99,99% das pessoas comem, né? Então é muito importante e tem relação com tudo na nossa vida. A gente está acostumado a ouvir que você é o que você come, e às vezes a gente não se liga muito nisso. Eu só fui perceber realmente como isso é verdade quando eu comecei os meus processos de transição alimentar. Falando de transição alimentar, eu já convido vocês antecipadamente. A gente está programando um festival. Todo ano a gente faz aqui no UDAI um festival que a gente chama Festival UDAI, e a gente traz terapeutas, traz palestrantes para que presencialmente, sempre foi presencial. Esse ano a gente vai fazer um festival UDAI online. Então a gente vai trazer algumas pessoas. Cada dia vai ter uma live com uma pessoa falando sobre um tema. Mais para frente vocês vão receber as informações de quem serão as pessoas, qual será o tema. Mas eu já posso adiantar que o que a gente vai falar, a gente aqui, a nossa família, né, vai falar sobre transição alimentar. Então, no meu processo de transição alimentar, que eu fui realmente vendo que, de acordo com como eu mudava a minha alimentação, tudo em mim mudava. Constituição física, energia que eu digo no sentido de disposição mesmo, e energia também no sentido de vibração. Tudo isso foi mudando. E se você for pensar, você é o que você come, literalmente. O que você come, o que você bota para dentro de você, não só comendo, mas falando especificamente do alimento, comida e bebida, aquilo vai ser digerido e é aquilo que você comeu ou bebeu que vai constituir as suas células. No processo de renovação constante, as células estão morrendo e novas surgem. Elas surgem e são alimentadas pelo que você comeu e bebeu. Então, literalmente, você é o que você come. Se você come coisas ruins, o funcionamento do seu corpo vai ser constituído de células ruins. O seu corpo vai ter uma dificuldade enorme de executar as funções que ele deve fazer. E eu disse que não só alimento, não só comida e bebida, a gente se alimenta também do que chega nos nossos sentidos. E como o tema é alimento e consciência, é muito importante falar sobre isso, porque é necessário que a gente tome consciência de que a gente não se alimenta somente comendo e bebendo. O que você vê, seja na televisão, até nas conversas, o que você vê, o que você conversa com as pessoas, o que você ouve nas rádios, o que você pesquisa ou se sente atraído e acaba cedendo algumas vezes, mesmo sabendo que não é bom, notícias ruins, todas essas coisas. Isso eu posso dizer que por experiência própria, isso é viciante. Eu também já fui viciado nisso e já achei até que era conhecimento. Não, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, a gente precisa saber o que está acontecendo na nossa vida, primeiro. Depois, a partir daí, as pessoas que estão próximas a você e depois as pessoas mais num âmbito cada vez maior, sim, mas você precisa saber o que acontece na sua vida. E quando você começa a cuidar do que você recebe, como eu estava falando, isso é meio que um vício. Você vê telejornal e aquele monte de notícia, e aquilo você se sente... Você se alimenta daquilo e sente falta quando você não tem. Houve um momento que a gente em casa optou por fazer uma ruptura. E acabamos com televisão. Não tinha mais televisão.
claro, já tinha internet, mas foi meio que uma ruptura meio drástica, assim, brusca. Cortamos. Tudo de vício a um período de abstinência. Então havia um desejo ainda de ver, aquele questionamento, será que é isso mesmo? Será que os amigos perguntando, pô, mas você vai ficar alienado, sem perceber que na verdade fica alienado vendo. Depois de um tempo que a gente se livrou desse vício, hoje a gente tem uma capacidade maior, hoje a gente busca na internet, a internet tem de bom e de ruim também, mas a capacidade de selecionar e a força mental para não ir para o que a gente sabe que não é bom se fortalece muito. Então, esse era o primeiro alimento que eu queria falar, é o que toca os nossos sentidos, é o que a gente coloca para dentro através da visão, da audição, no contato com pessoas que a gente sabe que às vezes não são positivas, não trazem coisas boas para a gente continua querendo algumas relações e tudo mais. Bom, esse é um ponto muito importante, tomar consciência de que isso também te alimenta e escolher, assim como você escolhe a sua comida, escolher o que você vai assistir na televisão, se você assiste televisão, se você vai ouvir no rádio, se você ouve rádio, o que você vai ler na internet, ou ir até nos livros e revistas. Procura trazer para você algo que possa acrescentar, e não só futilidades. Claro que há de haver momentos de lazer, mas no trilhar, na busca por uma vida melhor, com mais sentido e mais valor, a gente aprende a ter prazer com coisas que são boas para a gente. Isso aí é maravilhoso, porque você vai cada vez mais querendo e, como o pessoal diz, conhecimento mais de cabeça, né? O segundo ponto que eu queria falar de alimento é a água. A água é essencial, é muito importante. E há no consumo de água muitos aspectos, eu diria, cabulosos, que a gente também poderia debater. Essas águas que vêm, hoje a gente já não bebe mais água da fonte, a gente não bebe mais água dos rios, a gente bebe água que passa por canos, que vem de uma estação, que é fluoretada, que é clorada, que é... Não vou entrar nessa discussão toda, porque aí é um negócio também muito grande, não vai dar tempo de a gente conversar. Mas, claro, a gente deve procurar uma água boa, uma água limpa, uma água a mais saudável que a gente possa ter. E a mais saudável que a gente pode ter vem das frutas. Ponto. Se a gente for capaz de beber todo o líquido que a gente precisa, toda a água que a gente precisa de frutas, não tem cloro, não tem. A própria planta fez o filtro. Obviamente que continua questões de agrotóxicos, isso daí para qualquer coisa. Então o ideal é que seja de frutas e de frutas orgânicas, né? Mas a gente não. É aquela história, é melhor feito que perfeito. Às vezes a gente fica querendo o melhor de tudo e não melhora nem um pouquinho porque a gente não tem a capacidade de alcançar o melhor. Então, procura comer mais frutas que tenham muito líquido, melancia, melão, água de coco. Essa é a melhor maneira. A água também está nos alimentos, claro, no que você come, nos vegetais, tudo tem água. Então, ali também está contido a água que vai entrar naquela conta nossa de eu tenho que beber 3 litros, eu tenho que beber 2 litros, eu tenho que beber 4 litros. Além dessa água que está nas frutas, da água que está nos alimentos, tem a água que a gente pega na garrafinha, que você pega do filtro, da onde quer que seja. Tem um debate muito grande, a gente foca muito nisso, de qual a quantidade de água que tem que beber. É muito importante que a gente aprenda a olhar para si como um ser único. Não existe regra. Claro, há uma sugestão de acordo com a média mundial. Eu não sou a média mundial, você não é a média mundial. Você é um ser único
E uma ferramenta muito boa, uma maneira muito fácil de perceber se você está bebendo água numa quantidade saudável, é observar a sua urina. Observar urina e fezes. Sempre observar o que a gente está excretando é maravilhoso para poder identificar o que está faltando, o que está sobrando no nosso organismo. Então, se a sua urina está saindo... Eu, às vezes, não bebo um copo d'água no dia, mas a minha urina sai clara, porque eu como muita fruta. Eu como, às vezes, sei lá, 10 laranjas por dia. Ali tem muito líquido. E como outras frutas com água, melão, não preciso beber a água. A água, então, o ideal é que você observe, claro, intestino também. Se você não está indo ao banheiro, assim, o movimento do intestino é imprescindível para a saúde. E ele é determinado também pelas emoções, né, mas especialmente pela quantidade de água que você bebe. Como eu disse, água não é beber água assim só. A quantidade de água que você consome, seja nos alimentos, onde quer que seja. E também no que se come. Então, não existe regra. Observa a sua urina. Assim, uma dica que dentro do yoga, que os yogis seguem, e eu procuro sempre seguir também, quando se fala de quantidade de água, assim, a recomendação é que se beba no máximo um copo por vez. Assim você não vai agredir o seu sistema, não vai sobrecarregar o seu sistema, vai absorver aquela água rapidamente. Então, o ideal é que você tenha, se for possível, uma garrafinha de água contigo e você toda hora fique bebericando aquela água ali. Bebe um copo agora, daqui passa mais 10 minutos, 20 minutos, meia hora, bebe mais um copo. Assim, você vai se manter hidratado de maneira equilibrada. Estou falando de quantidade, né? E aí já entrando no assunto de comida mesmo, que talvez a maioria das pessoas estivesse esperando, né? Quando a gente fala de alimento, a gente pensa logo em comida. Comida também tem uma quantidade saudável. Hoje a gente vive numa sociedade de exageros, né? Uma sociedade comercial, puramente comercial, focada no capital. As indústrias querem vender, então eles querem que você coma o máximo que você for capaz de comer. E não estão nem aí se você vai passar mal, se você vai morrer, se você vai... Seja agora, seja daqui a 10, 20, 30 anos. Eles induzem a gente a querer mais. Eu olho para trás e vejo que eu sempre fui assim, com tudo. Com comida, com álcool, eu achava que era onda eu comer o máximo que eu pudesse comer, eu beber o máximo que eu pudesse beber. Então, há também uma recomendação de quantidade de comida que se coma. Antes de falar da qualidade, eu queria, já que eu falei da quantidade da água, falar da qualidade da comida. A gente procura seguir da seguinte maneira. A gente normalmente quando come também até falar assim, tô cheio. Aí, parei. O ponto que você está cheio ou cheia já passou do ponto ideal do alimento. A gente, dentro da filosofia, a gente entende que você deve terminar a sua refeição ainda querendo comer. Você já comeu uma quantidade razoável, claro, mas sem ter chegado com esse momento de falar assim, tô cheio. A gente às vezes fala, tô satisfeito, mas tá satisfeito nada, tá cheio mesmo. E a conta seria que dentro da capacidade do seu estômago, você preencha ele, você ocupe metade do seu estômago com alimento, um quarto com líquido e um quarto com ar. Aí, obviamente, esse ar você não vai ficar tentando engolir ar para botar, isso é óbvio. E a água, ela também ela deve ser considerada também dentro dos alimentos, né? Como eu disse, dentro das frutas e tudo mais. Então, e nem você vai ficar fazendo conta de, bom, beleza, então você tem metade do meu estômago tem que estar de comida, um quarto tem que estar de líquido, eu vou botar aqui um copo, eu estou botando aqui um tanto de comida, vou botar um copo que é metade disso daqui. Não é isso, o ideal é até que não beba enquanto está se alimentando, né? Para não baixar o fogo digestivo e não dificultar a digestão. Mas
E esse ar que está é para dizer que deve ficar um pouquinho do estômago vazio. Eu também não quero entrar muito em debate de... Tudo é bom frisar, eu não sou nutricionista, o meu debate aqui é por experiência própria. Cada um tem que viver a sua experiência. Quando eu falo aqui, eu sempre compartilho a minha experiência. E cada ser individual é único. A gente tem que respeitar o próprio corpo, entender ele, ver se o que funciona para uma outra pessoa vai funcionar para mim. Tem um monte de dica aí, um monte de coisa, e pessoas que têm constituições muito parecidas com a minha. Eu olho e falo assim, não, aquele cara ali ou aquela menina, ela tem constituição física muito semelhante a mim. Então o que funciona para ela pode funcionar para mim. Às vezes não vai ser assim. Então, eu falo por experiência, se você precisar de orientação, procura um nutricionista. Se precisar de ajuda, a gente orienta. A gente tem algumas pessoas próximas a nós que são maravilhosos assim, para orientar mesmo em sentido nutricional. Eu estou compartilhando o conhecimento que eu tenho por prática e da filosofia do yoga. Então, como eu disse, eu não vou entrar em quantas vezes tem que comer. O meu entendimento, expressando também o que está dentro da filosofia, você come quando tem fome. Se não tem fome, não come. Para mim, é absurdo comer de horinha assim. Tá com fome, come. De maneira controlada, procurando seguir isso daí. Não está com fome, não é porque deu a hora de comer que eu vou comer. Isso sobrecarrega o sistema digestivo nosso. E, inclusive, falando de quantidade de comida, a gente pratica dentro da filosofia o jejum. Há hoje diversas formas de jejum. Eu quero, numa outra oportunidade, falar mais sobre o jejum, mas eu digo que é uma experiência maravilhosa para a saúde física, para a saúde mental. É indescritível, só vivendo. Não é fácil no começo para algumas pessoas, mas há uma maneira de chegar. A gente pratica jejum seco, que a gente chama. Não comemos nem bebemos durante um dia inteiro. A gente janta num dia, no dia seguinte acorda, não come nem bebe nada. No outro dia, no dia seguinte, a gente quebra o jejum. Tem uma maneira correta para quebrar o jejum. Eu digo, reforço, não faça sem orientação, é sempre bom buscar orientação. Mas, se surgiu o desejo de fazer, é maravilhoso. Cura, previne, fortalece, é maravilhoso. Outra oportunidade eu vou falar um pouco mais sobre jejum. E agora, já entrando mais no aspecto da qualidade do alimento, que isso tem relação totalmente ligado à consciência. Dentro da filosofia do yoga, tudo, na verdade, não é só o alimento. A gente entende que tudo é constituído, tudo é energia e tudo mais. A gente sabe disso, a maioria das pessoas entende e concorda com isso, às vezes até nem entende, mas sente que isso é verdade. Energia mais densa se torna matéria. Bom, e há três energias, há três categorias de energias, qualidades de energias, que a gente chama de gunas, que constituem todas as coisas. Tamásica, rajásica e sátvica, ou sutil. Então, tamásica, estática, rajásica, mutatória, sátvica, sutil. Isso constitui todas as coisas. Independente, animado, inanimado, tudo é constituído de um balanço entre essas três qualidades, essas três energias. Então, se você vê um ser mais estático, é provável que ele tenha uma dose maior de energia estática. Os alimentos também são classificados dessa maneira, de acordo com a maior proporção, de acordo com a proporção dessas três qualidades. E dentro da filosofia do yoga, a gente aprende a consumir somente alimentos de energia sutil. Energia tamásica, estática, como eu falei, energia densa,
é energia que a gente às vezes fala uma palavra forte, mas é energia de morte. Vida é movimento. Quando acaba a vida, se torna estático, é morte. Então, a gente não consome ou procura não consumir de maneira nada. O ideal de consumo de alimentos tamásicos é zero. E dentro dessa categoria de alimentos tamásicos, a gente coloca álcool, entra álcool, todo tipo de animal morto, de carnes, né? Drogas, remédios sem necessidade, e tem dentro dessa categoria, aí já isso é um assunto também que provavelmente numa outra oportunidade a gente vai falar mais, mas existem alguns alimentos que, por exemplo, veganos consomem que estão nessa categoria e que nós, que temos uma alimentação sutil, não consumimos, que são alho, cebola e cogumelo. Isso também é um assunto longo, numa outra oportunidade a gente pode conversar, mas o que eu posso também adiantar é que se você desejar fazer uma experiência, faça. Pesquise, bota lá, por que não consumir alho e cebola? Tem muito, se eu falar em inglês, pesquise em inglês, tem muito mais material em inglês do que em português. Se não quiser pesquisar, só experimenta. A gente tem aqui dentro dos alunos, na prática de alguns alunos que fizeram a experiência, é incrível como muda a energia nossa, física, energia mental. Mas seguindo a categoria de alimentos rajássicos ou de energia mutatória, transitória, essa é uma energia de movimento, como disse, de transição, então a recomendação é que seja consumido com muita moderação. O ideal é que tenda ao zero também, se você busca paz mental, uma capacidade maior de concentração, de meditação. O ideal é que não se consuma também alimentos transitórios, alimentos rajássicos, que a gente chama. E dentro dessa categoria, os mais comuns assim, são café, chocolate, que eu lembro, mas tem assim, qualquer alimento também em excesso, ele tende a agitar a gente. Então, alimentos apimentados, se você consumir demais, ele também tende a se tornar um alimento rajássico, ele vai agitar. Então, eu, por exemplo, quando parei com café, foi também um marco impressionante na minha vida, como que melhorou a minha qualidade. Eu tive um processo de transição também, isso também foi um pouco difícil, é muito comum, eu ouço muitos relatos de gente que tem muita dificuldade para deixar o café. Isso prova que é um vício, é uma droga e a gente tem que se livrar. Mas eu, por exemplo, eu opto por consumir ainda o chocolate preto, né? O cacau torrado. Qualquer grão torrado, ele se torna rajássico e agita um pouco a gente. Então, eu consumo o chocolate em doses moderadas. Claro, eventualmente, eu me permito um pouco mais. Mas eu sinto imediatamente a influência em mim. Como é que me agita um pouco, dá um efeito que eu consigo perceber. E há também a categoria que a gente procura se alimentar somente desses alimentos, que é a categoria de alimentos sátívicos ou sutis. E aí estão praticamente todos os vegetais, com algumas exceções, como eu falei. Nessa categoria se inclui também os lácteos. Nós, como somos vegetarianos estritos, a gente opta por não ter o lácteo. Aqui, claro, o lácteo é um assunto também relativamente controverso, mas não é nada demais. Eu entendo que na sociedade onde a gente vive, da maneira como os animais são criados, se eu sigo a filosofia do yoga, e até o que está aqui na minha camisa, de ahimsa, de não violência, eu não devo consumir o leite que está no mercado, porque são vacas que não são criadas da maneira como deveria. A filosofia do yoga ela vem da Índia. Na Índia, as famílias têm vacas como um membro da família. E eles compartilham aquele leite dela. Então,
Há, claro, medicinas que são feitas com leite, tudo isso a gente tem que respeitar a maneira de usar a cultura. Eu digo que, afirmo sem medo, tomar leite de caixinha, aí não rola, aí você não faz bem para o seu corpo. Então, o leite de verdade, é possível que você, tendo ele da melhor maneira, ele possa te ajudar em algum momento, em alguma condição. Agora, o leite de mercado, de caixinha, isso não vai ajudar a sua saúde, você não vai dar cálcio, não vai te dar nada de bom. Só vai te trazer problema de muco, acidez, um monte de outras coisas. Mas, voltando ao ponto, os lácteos, eu diria de vacas felizes, como se dizem por aí, eles estão dentro da categoria de alimentos sáticos, assim como todos os outros, quase todos os outros vegetais. Nós procuramos manter a nossa alimentação baseada nesses alimentos sáticos. E esses dias eu estava no mercado e uma menina no caixa, a gente conversando, sempre vê com um monte de vegetal, só planta, e aí ela sempre fala alguma coisa, né? Ela falou assim, sabe que eu estou procurando melhorar a minha alimentação? Estou começando a comer isso, estou começando a comer aquilo, e isso eu não digo um erro, mas é muito comum de acontecer. A gente quer melhorar a alimentação e a gente coloca alguma coisa. Melhorar a alimentação é tirar. Você tem que primeiro tirar o que não te faz bem. Eu falei de constipação, conversando com meu pai. Aí meu pai falou assim, não, mas eu não entendo por que eu continuo assim, eu vou muito pouco ao banheiro, vou uma vez no dia, às vezes não vou, levo 2, 3 dias para ir. E eu, agora estou comendo muito mamão, estou comendo muita ameixa, faço água de ameixa. Aí, beleza, eu falei, mas você tirou alguma coisa do que você sempre comeu, se você sempre foi constipado, você tirou alguma coisa do que você procurou saber o que pode estar causando essa constipação? No caso dele, glúten, essas coisas, mas eu também não vou entrar nisso. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você quer melhorar a sua alimentação, primeiro pensa no que você tem que tirar. É muito mais difícil tirar do que colocar outra. Colocar outra coisa, claro que você vai tirar, é normal, natural que no começo a gente use substitutos. Usa substituto, não tem problema nenhum. Não vai também do pior para o melhor. Não vai querer sair, sei lá, da pior comida que você está acostumado a comer para ir para a melhor comida de todas. Não, vai devagar. Se você gosta muito de doce com muito açúcar branco, passa a comer doce com menos açúcar branco. E depois um doce com açúcar mineral, e depois um doce com açúcar mascavo. Até que talvez um dia você perceba um doce da fruta. E você não vai precisar mais de açúcar. Mas essas mudanças muito radicais, elas tendem a fazer com que a gente depois volte muito pior. É um corte muito brusco, né, muito drástico. A gente sente muito a falta porque há a dependência e depois a gente volta com força máxima e aí perde tudo. A gente enfraquece nossa mente, se enfraquece nossa força de vontade, se enfraquece. Vai devagar. Eu, para parar com o açúcar, eu não parei, hoje eu consumo mais controlado. Mas para tirar o vício do açúcar no café, não é porque tomar café. Mudei, diminuí a quantidade, mudei para o mascavo, fui diminuindo até uma hora que parou. Então, isso é muito importante. Procura, na busca por melhorar a alimentação, tirar. Vê o que te faz mal e tira. Substitui, se for necessário. E falando de alimentação e consciência, eu não podia deixar de falar, falei de a alimentação iógica, vamos dizer assim, o yogi, ela é vegetariana, lacto-vegetariana, né? Então não consome nada de origem animal, exceto consome mel também, se recomenda o mel. Nós que buscamos a libertação animal, a gente não opta por não consumir. De uma maneira não rotulada, isso é muito importante. Por mim, se a pessoa fosse me colocar numa caixinha, eu sou vegano sutil, vamos dizer assim, minha alimentação é vegano sutil. Se eu precisar comer em qualquer momento, por qualquer coisa, acabou o alimento, só tem eu e o bicho ali. Sou eu, ele,
eu vou comer. Para manutenção da vida, a gente vai. Agora, a gente tem mercado, a gente tem capacidade de plantar, a gente não precisa. Então, aí eu já entro nesse ponto, que é alimentação consciente. A gente tem que pensar em ética. Não existe alimentação consciente sem pensar no que eu estou comendo, da onde aquilo veio, quem produziu aquilo. Isso não existe. A gente ouve muito, isso é muito comum. As pessoas falam, ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, eu amo os animais. É contrassenso. Claro que a pessoa não teve essa cação ainda, mas é contrassenso você falar que ama os animais porque você tem o seu cachorrinho, aí mostra aqui o meu cachorrinho. Eu amo os animais. Olha o meu gatinho, olha o meu passarinho preso na gaiola. Olha. E na mesa tem um prato de comida que tem um bicho morto. Tudo a gente tem que refletir. Não há de haver, isso é muito importante, radicalismo. Eu mesmo procuro ao máximo não ser radical. Às vezes eu sou, eu reconheço isso, mas é mais até por eles. Eu não mudei minha alimentação, não me tornei vegetariano estrito quando se fala de alimentação, pelos animais. Não foi isso. Mudei pela minha saúde. Hoje eu reconheço qualquer animal como um outro ser vivo. As plantas também são seres vivos. Então, eu não devo comer muita planta também. Eu vou comer o que eu preciso de planta. Mas na escolha, a gente escolhe os alimentos de consciência, os alimentos ou os seres para comer de consciência menos desenvolvida. Se eu tenho só uma vaca e um frango, a vaca ela é muito mais capaz de expressar sentimento, ela tem a consciência dela mais desenvolvida do que a galinha. Eu opto pela galinha. Se eu tenho uma galinha e um peixe, o peixe tem a consciência menos desenvolvida que a da galinha. Eu opto por comer o peixe. Se eu tenho todo o universo de plantas, eu deixo os animais viverem e opto pelas plantas. Não há proteína, é mito. É mito. Não há deficiência. Se você for procurar número, vai ver nos hospitais quantos doentes tem por baixo consumo de proteína, por falta de proteína. Não tem um, eu aposto, com quem quiser, que você não vai achar um doente por doença causada por baixo consumo de proteína. Seja ele vegetariano, não vegetariano, não importa. Agora, vai ver quantos tem por excesso de proteína. Artrite, artrose, ácido úrico, muitas doenças causadas, fora muitas outras, arteriosclerose, que é o entupimento de veias, né? Isso, por exemplo, tudo está dentro do tema de tomar consciência em relação ao alimento. A associação de que se alimentar de carne é algo viril. Isso vem da pré-história. Por quê? O homem que fosse mais forte, ele era capaz de caçar. Então ele tinha o alimento para oferecer para a família. E não que aquele alimento fosse fazer ele ficar mais viril do que uma planta. Naquela época a gente caçava. E o cara mais fraco, ele não vinha com 3 coelhos e uma capivara. Ele às vezes conseguia um lagarto, um negócio assim, e aí ficou associado até hoje. É o contrário. Se vocês assistirem, tem nesses aplicativos de streaming aí, acho que está no Netflix, Dieta do Gladiador, fala bem sobre isso. E eu já falei uma vez aqui, pensa, é lógico, o que causa alto colesterol, arteriosclerose, entupimento de veia é gordura animal. Não existe arteriosclerose, não tem como você ter arteriosclerose por consumo de planta. Então, entupimento de veia começa nas mais finas. Aonde estão as veias mais finas? Eu estou falando de virilidade de homem, do pênis. As primeiras veias que começam a ser entupidas são as do pênis. Então, o consumo de carne ele vai muito mais te causar impotência do que te deixar
mais vivido. Tem um teste científico que foi feito, que está nesse documentário que eu falei, é um filme meio documentário, Arnold Schwarzenegger está, Lewis Hamilton, é bem legal. Não é um cara de documentário chatão, essas coisas assim. Vale a pena assistir. Então, as doenças, é um mito essa história da proteína. A proteína vegetal é muito mais facilmente digerida pelo corpo do que a proteína animal. E claro que tem umas questões ecológicas. Hoje eu digo que talvez esse seja o maior. Eu costumo dizer, e por isso que eu digo que às vezes eu sou meio radical, que que as pessoas deveriam ser proibidas de consumir animais, porque é isso que está matando o planeta. A proteína, produzir a mesma quantidade de proteína animal em relação à vegetal, consome 17 mais vezes terra. A gente precisa de 17 mais, um pedaço de terra 17 vezes maior para produzir a mesma quantidade de proteína. 8 vezes mais água. Isso é absurdo. Poluição. A galera até faz piada, mas é verdade. Quantidade de gado que tem hoje no planeta, quantidade de soja que eles... O desmatamento é causado para a produção de soja. A pessoa fala, mas soja é para vegetariano. Soja é para alimentar gado. Certamente vocês já ouviram isso, senão também tem muitos documentários que falam sobre isso. E principal não, mas muito importante quando a gente fala de consciência, eu trago o pensamento para esse. Eu volto, até para a gente encerrar, já passei do tempo. Pensar se a gente reconhece que tudo é criação divina, todos os seres criados são expressão da consciência divina, eu tenho que cuidar bem de todos os seres. Eu tenho que cuidar bem até dos seres inanimados, até do meu violão. Tudo que vem a mim, eu tenho que tratar com amor e com carinho. E se a gente for ver no processo de transição, que eu fui buscar como que acontece, como são criados esses animais, cara, é inadmissível. Não dá para depois que você vê, não dá para continuar comendo. Então, assim, também não quero entrar nisso, é um assunto que é um ponto que me toca, e eu tenho certeza que toca quem, como eu disse, eu não entrei pelos animais, e hoje eu reconheço eles como companheiros de vida e não tomei a decisão de não deixar eles lá. Se eles quiserem estar comigo, que sejam soltos e felizes, e eu aqui. Bom, vamos para o nosso momento de meditação. Peço que vocês se posicionem de maneira confortável, cruzem as pernas, ou estique, como vocês acharem que vão ficar mais confortável. Eu vou tocar 2 minutinhos de mantra, Pabanam Kevalam. Tudo é expressão do amor divino. Uma vez favores dos animais, bem oportuno. Feche seus olhos. Encontre uma posição que te permita ficar relaxado, coluna ereta. Ouça o mantra, se desejar, cante, e vai permitindo que essa vibração, esse sentimento de que tudo é expressão do amor divino, penetre no mais profundo recanto do seu ser.
Mantenha esse sentimento. Seguindo minha voz, observando o seu interior. Comece observando a sua mente, como ela está nesse momento. Observe sua respiração, profunda ou superficial. Mais rápido, mais lenta. Há muitos pensamentos ou poucos. No nível mais sutil, observe suas emoções. Depois de tudo que você ouviu, olhe para dentro de você. Perceba se algo lhe tocou, sem julgamento. Todos trilhamos o nosso caminho individual. Você é único. Tudo tem seu tempo. Força mental para fazer o que sabe que deve ser feito, mas faça sempre da maneira que você for capaz. Uma jornada de 1000 léguas é feita passo a passo. Observe o centro do seu peito. Sinta paz e amor emanando de você para tudo o que te cerca. Vá visualizando mentalmente os objetos que estão ao seu redor. As pessoas que estão próximas a você, seja nesse momento ou na sua vida. Emane amor do seu coração para esses objetos. Reconheça a utilidade de cada ser. Se ele está contigo, é por algum motivo. Pense nos animais. Primeiro, nos que estão próximos a você. Os que você cuida na sua casa. Se você não cuida de nenhum. De algum amigo, parente. Emane amor a esses animais e perceba como você é capaz de sentir o amor que eles emanam. Todo sentimento é recíproco. Pense nas plantas que trazem conforto, nível inicial, visual. As plantas embelezam. Emane amor para as plantas também. Perceba a relação de interdependência que há entre você e as plantas. Se você não tem
ainda a oportunidade de viver essa relação, considere a possibilidade de desenvolver de uma planta. Visualize o centro do seu peito emanando amor para todo o planeta. Amor é infinito. A fonte de onde o amor vem nunca seca. E esse amor passa por você. Toca todos os seres. Te iguala. E você expande ainda mais, estendendo esse amor todo o cosmos, todos os planetas, estrelas, tudo que sabemos e o que não sabemos que há. Até que esse amor se torne infinito. Tudo que existe e além. O que entendemos e o que não entendemos. Tudo é amor. E você sente ele pulsar no seu coração, refletido em cada ser da criação. Volta para você e te preenche, te nutre. O alimento mais importante, amor. Se esforce um pouco mais para manter esse sentimento de amor pulsando no seu peito, preenchendo todo o seu ser. Sinta-se transbordando. E lentamente, guarde com carinho esse amor que está em você, em todos os seres da criação. Guarda ele no seu coração. E se habitue a fazer com que ele passeie. Toque as pessoas, toque os animais, toque as plantas, os seres inanimados, do menor ao maior, do visível ao invisível. Lentamente, vá se conectando com o mundo exterior, ouvindo os sons que te cercam, identificando eles. Sinta o solo que lhe acolhe agora. O ar que te toca, a temperatura. As roupas que te vestem. E lentamente, vá movendo as extremidades do corpo, fazendo movimentos propositalmente lentos. E
faça o movimento que o seu corpo pedir. Espreguiça, estica as pernas. Quando estiver pronto, descortine os olhos. Agradeço a companhia. Convido mais uma vez para na próxima semana estar aqui juntos. A gente tem colocado esses vídeos no YouTube, então sempre que quiser rever, se chegou pelo meio, se quiser rever, acesse o nosso canal, é só procurar por Udai Yoga. Eu digo sempre, a gente tem também outras práticas gratuitas aqui pelo Instagram, temos práticas de yoga também online pelo Zoom. E mais uma vez antecipo que a gente vai ter o Festival Udai Online, com a participação de muitos amigos queridos que vão compartilhar alguma coisa bem legal com vocês. Em breve a gente vai estar publicando aí. Muito obrigado pela companhia. Namaskar.